Os membros do meu governo, que são gestores de recursos públicos, se desviarem recursos públicos, vão estar suscetíveis à pena de morte. E também aquele membro do meu governo que desviar bem público, eu não vou olhar para trás. Eu não vou atender a ligação dele porque ele foi dado tudo o que é possível para evitar que ele desgrace o seu povo. E quem acha que será o próximo presidente do MPLA? Olha, eu não estou preocupado com qual dele. Venha o que vier. Venha. Eu não vejo. Qualquer um deles não me amedronta. Qualquer um deles. Quando for daqueles dinossauros, melhor ainda. Para mim, eu, como Movimento Pro Angola, como cabeça de lista do Movimento Pro Angola, se for o Nandô, melhor ainda. Se for Gino Carneiro, melhor ainda. Quando for daqueles políticos já conhecidos, melhor ainda. Por quê? Porque tem muita sujeira. Tem rabo preso. E campanha... Você não pode dizer que vai se candidatar a presidente quando seus filhos matam pessoas. Você vai falar de quem? Eu não quero dizer de quem estou a falar. O angolano sabe quem os filhos matam pessoas. Você não pode, vocês como partido, estão me dirigindo ao MPLA, vocês não podem apresentar um homem que os filhos deles matam pessoas. Não pode acontecer isso. Porque isso aqui é pátria, isso é nação. Tem que ter filhos à altura de dizer, se quiserem me matar, me matem. Mas não posso aceitar que eu vou concorrer com um homem cujos filhos matem pessoas. Eu tinha que ter um V4 para você ver que eu tenho amor? Essa é loucura, será que esse povo é louco dessa forma? Esse povo não é louco a ponto de pensar, se ele não tiver um V4, se ele não tiver X, não vou lhe votar, tem que ser um grande gatuno para merecer o meu voto. Quando mais desgraça, esse é o perfeito. E tem que estar sempre de fato e gravata. De fato e gravata de preferência, o português mais confuso possível que o povo não compreenda. Tem que ter o ouro pois, eu filo porque aquilo, trabalho por atendendo os princípios de uma administração dentro daquilo. Bom, por amor de Deus. Não só para... Sim, um futuro presidente que aparece com um V8, boas condições financeiras, acreditamos que esse possivelmente não roube. Quem vos ensinou a acreditar assim? É o MPLA. O governo de ladrões de bandidos vos fez acreditar dessa maneira. Está a falar em corrupção, está a falar que os nossos líderes políticos desviam dinheiro do erário público. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando for presidente, vai viver unicamente do seu salário como presidente? A UNITA é o MPLA 2. Então, quando você olha para a situação do país, você vê que temos uma ditadura. E se apercebe, a dita oposição, ele não trata o MPLA como um órgão, uma ação ditatorial. A dita oposição, ele legitima as fraudes eleitorais e toma posse. Ele faz sempre isso. Ele vai tomar assentos no parlamento. A dita oposição entra com impeachment. No fundo, não é para depor o presidente. É para dizer perante o mundo, aos outros povos, que nós temos democracia. Tanto é, tivemos uma eleição. Qual seria o interesse em dizer isso? Porque ele é instrumento do MPLA. O MPLA precisa mostrar ao mundo que está a governar bem e ele é uma democracia. E a UNITA está a prestar esse papel. A UNITA está a fazer o papel de limpar o bom nome do MPLA pelo seguinte. Houve uma fraude eleitoral. A UNITA não entrou com processo em nenhum país do mundo de fraude eleitoral. A UNITA reconheceu como uma eleição legítima perante os órgãos internacionais. Ok, a UNITA fez isso. Há rumores de fraude que vêm de ativistas da sociedade civil. A UNITA agora vai fazer um outro trabalho final para deixar claro na comunidade internacional que aqui não houve fraude e também não há ditadura. Abdul, está a me dizer que está a afirmar que o Adalberto não será cabeça de lista nas eleições de 2027? O Adalberto, para ser cabeça de lista de 2027, tem que desfazer a coligação. É que o país não estava acostumado a pensar o tabuleiro político. Nós não estávamos acostumados. Então, o MPLA ia deixar isso para o final, para pegar a UNITA de surpresa e dizer que a candidatura do Adalberto não será. Eu que estou a fazer o favor de alertar a eles que vão cair nessa armadilha no futuro próximo. Okay. Doutor, se for presidente em 2027, haverá retaliação ao partido cessante? Primeiro, para começar, não é se for, serei o presidente. Muito bom. Agora, dizer que haverá retaliação, quem tem interesse de retalhar é a UNITA. Já tem áudios ali, falas que a UNITA disse que vai romper os pactos que existem entre a UNITA e o MPLA. E ficam 10 anos sem reajuste salarial. E nesses 10 anos, a inflação foi em média de 25%. Mas isso não é debatido no parlamento, o aumento do salário mínimo? Se tivesse lá a oposição, de facto, seria isso que eu estou a falar. Então, a oposição, quando foi a hora de votarem para lhes dar o acréscimo desses benfeitorias, inventaram um nome bonito, chamaram ele de instalação. Nenhum deles disse assim, senhores, parem um pouco. Eu já tenho uma verba para pagar o salário das minhas empregadas domésticas. Eu já tenho uma verba para combustível, para manutenção do carro, para vestuário, para casa. Essa instalação é para se instalar aonde?
É para se instalar o quê? No espaço? Aonde vão me instalar? Nenhum deles teve lucidez para se apresentar que está a favor do povo. Se o doutor Abdu estivesse lá, faria isso? Eu não aceitaria eu seria um voto vencido pelos outros. Eu ia me opor. O doutor Abdu acredita que o país não é democrático. É óbvio que então não é. acredita em eleições justas? Eu acredito em eleições justas porque o principal advogado do povo sou eu próprio. Se o país não é democrático, como é que acredita em eleições justas? Vou lhe fazer entender. Se eu sou o principal advogado do povo, se eles votam em mim, vou fazer valer a vontade dele pelo exercício da liderança. Você me faz entender? Estou me fazendo entender? Estamos a entender? Porque o exercício de liderança, na condição do líder desta nação, não pode a ditadura passar sobre a vontade do povo. É assim que se faz as revoluções. Temos que estar à altura do desafio de fazer a transição. Por que não vamos fazer valer a vontade do povo? O que vai me impedir de fazer valer a vontade do povo? Quem é que te disse que o exército não vai compreender o grau da pertinência da entrega desse senhor? Quem é que te disse que a inteligência não vai compreender, que a polícia não vai compreender, que os professores não vão compreender, que os médicos não vão compreender? Eu paro o país. Se eles me conferiram os votos, eu paro o país. De que forma? Se você mereceu confiança deles, porque você é credível perante eles, por que não ordenar que pare tudo? Quem te disse que um ser humano não pode dar uma ordem nesse país que dia seguinte ninguém vai trabalhar? Você dá ordem para testar se você tem autoridade, você para o país inteiro. A polícia não vai trabalhar, os professores não vão trabalhar, os enfermeiros não vão trabalhar. Vai parar. O governo vai negociar e fazer a transição.